Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Bom dia, meu irmão, minha irmã, que é o Padre Daniel, da paróquia de Santana e São Joaquim, em Antônio Carlos. Hoje é dia 18 de outubro, terça-feira. A igreja nos convida a meditar o Evangelho de São Lucas, no capítulo 10, versículos de 1 a 9. Naquele tempo, o Senhor escolheu outros 72 discípulos e os enviou dois a dois. Aqui nós observamos que Jesus escolheu os discípulos no número de 72 e eram outros grupos de 72. Isso significa que eram muitos grupos de 72. Eram muitos os discípulos, inúmeros. Em outras passagens do Evangelho se diz que eram inúmeros, ou seja, que não se podia contar. Há uma diferença entre apóstolos e discípulos. Os apóstolos eram 12. Os discípulos eram todos aqueles que queriam seguir Jesus e anunciar a sua palavra. E todos que abriram o coração, todos que queriam seguir o Mestre, se tornaram discípulos. Não tem como seguir Jesus e não se tornar discípulo dele. Quem encontra com Jesus quer anunciar a sua palavra. Quem se encontra com Jesus quer que outras pessoas também façam esse encontro. Então, a missão e o discipulado são consequências desse encontro com Jesus. E Jesus então os enviou dois a dois. Enviar dois a dois significa a comunidade, significa o apoio, a igreja que não caminha sozinha, a igreja que não está isolada, mas que está em comunhão. Ninguém pode seguir a Jesus isolado, ninguém pode seguir a Jesus fazendo carreira solo. É preciso estar em comunhão com o irmão. É preciso abrir mão de algumas convicções para abraçar a convicção do Evangelho. E Jesus diz que os enviou na sua frente a toda a cidade onde ele próprio deveria ir. Nós somos enviados por Jesus. Ele vai atrás de nós para nos sustentar, à nossa frente para nos guiar, ao nosso lado para nos amparar e dentro de nós para nos fortalecer. Bonito isso, Jesus envia os discípulos aonde ele mesmo deveria ir. Os discípulos têm essa convicção de que não estão sozinhos, Jesus está com eles. E Jesus dizia-lhes: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso pedi ao dono da messe que mande trabalhadores para a colheita. As exigências são muito grandes, a messe é grande. Há muitas famílias para serem visitadas, crianças para serem catequizadas. Há muitos jovens precisando do nosso exemplo, do nosso testemunho. Mas é preciso pedir a Jesus, Ele que é o dono da messe, que envie novos operários, novas testemunhas, novos discípulos, para que o Evangelho seja mais rapidamente anunciado a todos. E Jesus ainda diz: por isso pedi ao dono da messe que mande trabalhadores para a colheita. Eis que vos envio como cordeiros no meio de lobos. Jesus não engana ninguém. Nós somos os cordeiros, mas existem muitos lobos, os lobos que querem devorar, os lobos que querem usar do Evangelho para proveito próprio, para benefício pessoal, os lobos que querem enganar. Então é preciso que cada um de nós esteja atento para ser fiel ao Evangelho. Como dizia São Francisco de Assis, nossa regra é o Evangelho. Viver o Evangelho, o amor, a caridade, o perdão e tudo aquilo que o Evangelho nos ensina. E Jesus ainda diz: não leveis bolsa, nem sacola, nem sandália, não cumprimenteis ninguém pelo caminho. Os discípulos não podem ser apegados às coisas materiais, não podem ficar juntando coisas materiais, porque quem tem muitas coisas confia nos seus bens. Quem tem pouca coisa, ou quem nada tem, é chamado a confiar no Senhor, na providência. E a providência de Deus nunca falha. Assim, não devemos ficar acumulando, pois para caminhar, quanto mais leves, mais fácil caminhamos. E quanto mais coisas temos,
para carregar ao longo do caminho, mais difícil se torna caminhar. E Jesus diz: não cumprimenteis ninguém pelo caminho. Não podemos perder tempo com bate-papo, com a conversa. Há uma urgência no reino, há uma urgência no anúncio do Evangelho. Não leveis bolsa, não leveis nada, somente a fé. E dizei: a paz esteja nesta casa. Desejar a paz é um sinal de que nós estamos na paz. Nós só entregamos para os outros aquilo que temos. E essa paz nos vem do Senhor. Em qualquer casa onde entrardes, comei do que for oferecido, curai os doentes que nela houver, e anunciai: o reino de Deus está próximo. Pois o reino de Deus é o próprio Jesus, que está próximo de cada um de nós, que nos ama, nos salva, nos sustenta na nossa caminhada. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.